Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Vamos chamar o irmão Jefferson Renato Barbosa. Irmão Jefferson, boa noite. Boa noite. Por favor, prossiga. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Caminho Antigo aqui na minha cidade. E a minha pergunta é a nível de esclarecimento acerca de uma exposição que o irmão fez acerca de Mateus 5, Mateus que diz que os mansos herdariam a terra. Na ocasião, a explicação fez referência ao novos céus e nova terra. Foi citado Pedro, que o dia do Senhor viria como um ladrão e que os elementos ardendo se desfariam. E também em Apocalipse, no juízo do grande trono branco, que os céus se passou e não se achou lugar, o céu e a terra se passou e não se achou lugar para eles. Eu queria saber se o dia do Senhor, no capítulo 3 de Pedro, e o grande trono branco ali tem alguma conotação. Irmão Nelson, por favor. He wants to clarify about one of the expositions that you had. You were speaking about the verse that says that the meek will inherit the earth, and you explain about new heavens and new earth, that this earth will be burned in the day of the Lord, and also later on that before the white throne, the earth and the old earth or the first earth and the first heaven will disappear, or they will be gone. He wants to know if these white throne and these new heaven, new earth, if they have some kind of connotation, they have a different meaning, or some reference to, is it a reference to some other thing? Especially considering the verse of that you read about it in Peter, I think, First Peter. Second Peter? Second Peter. Yeah. Ok, obrigado, irmão Edson. E agora, irmãos, vamos começar ouvindo as respostas que vêm das Sagradas Escrituras. Apresentarmos a todos vocês o apresentador do programa O Caminho Antigo, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite a todos vocês, irmãos. Em qualquer lugar você está agora, saudamos com a paz do Senhor. E também nosso desejo é compartilhar com vocês o verdadeiro palavra de Deus, colocando cada versículo que nós vamos ler, colocando no telão, para você mesmo poder ler o que nós estamos lendo. E se você tem dúvida, pode escrever os versículos e depois investigar mais no seu lares, para descobrir como os primeiros cristãos, eles não somente ouvindo as palavras de Deus, mas eles mesmos estão fazendo investigação se verdadeiramente as palavras que eles estão ouvindo aos apóstolos verdadeiramente está na Escritura. Vamos ler em Atos 17:10. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Encontrando discípulos em Bereia,
de acordo com Lucas, que escreveu o livro de Atos, em 17:11, ele diz, estes, os bereanos, como pode dizer, irmão Edson? Bereanos, sim, bereanos. Os bereanos, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica ou dos tessalonicenses. Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Isso é o mais sério, a maneira de buscar a verdade. Não somente ouvindo, mas examinando as Escrituras, se o que os apóstolos estão dizendo está realmente escrito nas Escrituras. Por isso, irmãos, essa obra estamos chamando exposição da Bíblia para expor coisas que outros pastores não têm apetite de expor. Porque tem pastores que furtam as palavras de Deus, somente lendo versículos que vai dar dinheiro ou riquezas para o pastor. Mas versículos que pode estorbo, irmão Edson. Que pode atrapalhar. Pode ser um estorvo. atrapalhar as pessoas para unir a uma religião. Os pastores estão colocando versículos num lado, não lendo o que deve ser lido diante das pessoas. Por isso, eu estou dando aviso a vocês. Somos seres humanos também. Você não tem a segurança que nós vamos falar sobre toda a verdade. Porque todos os seres humanos podem mentir. 3, 4 de humanos, vamos ler. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso. Desde a infância, homens aprenderam de mentir. Irmãos. Irmão Soriano é ser humano também. A possibilidade para mim mentir é 100%. Por isso, a Bíblia nos deu aviso que não confia aos homens. Vamos confiar às palavras de Deus, mas não aos homens. 146:3 de Salmos. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Amém. A palavra de Deus diz aos israelitas no passado tempo de Moisés, a palavra de Deus diz aos israelitas, não confieis em príncipes. Tem príncipes no Israel, príncipe para 1000, príncipe para 100, príncipe para 50 e príncipe para 10. Os governadores de Israel são chamados príncipes, debaixo do poder de Moisés. Príncipe para 1000, para 1000 pessoas, para 100 pessoas, etc. Mas a palavra de Deus diz, não confieis em príncipes, nem em filho de homem em que não há auxílio. Se algum vai confiar num homem sobre salvação, se você vai confiar sua alma, ou sua alma,
salvação da sua alma. Num homem, você é errado. 17:5 de Jeremias. Vamos ler. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O ato de confiar a um homem é ato de apartar ou separar nosso coração do Senhor. Nossa confiança deve ser totalmente somente no Senhor. Irmãos, você está comigo? Nossa confiança deve ser totalmente deixado no Senhor, não aos homens. Lembrar o aviso: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, nas palavras do Senhor. Por isso, mesmo que você ouviu de um pregador uma coisa, deve investigar se realmente está nas Escrituras, porque a Escritura não pode mentir. A palavra de Deus é sempre pura. Não tem mentira nenhuma. Vamos ler. 34 de Provérbios. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é basta. Vamos colocar nossa confiança nas palavras de Deus. Porque toda a palavra de Deus é pura. Não tem mentira nenhuma. Vamos ler em 8 de Provérbios também. 8:8. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Justas são as palavras da minha boca, mas a palavra da boca do pastor não pode comparar à palavra de Deus, porque a possibilidade para um homem de mentir é 100%. Irmãos, por isso, eu vou ler, investigar para si mesmo, pode escrever as palavras e depois, quando chegar aos seus lares, investigar como os bereanos, que de acordo com Lucas Evangelista, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Vamos agora começar dando resposta à pergunta do irmão Jefferson. Irmão, a Bíblia tem maneira de explicar coisas. O que é explicado pela Bíblia não deve ser explicado mais. A Bíblia explica a palavra dele. A Bíblia tem dicionário das palavras que a Bíblia usa. O que está explicado na Bíblia não deve ser explicado mais para seres humanos, como os pastores. Os pastores em todo o mundo, não somente aqui no Brasil, vai ler os 7 igrejas na Ásia: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadélfia, etc. Cada igreja tem anjo.
um anjo que guarda cada igreja no Ásia. Na Ásia, em tempo do apóstolo Paulo. Agora, os pastores explicaram que os anjos são ministros. Como pode ser um ministro explicar que os anjos que guarda cada igreja no Ásia em primeiro século é ministro? Onde vem a explicação que os anjos são ministros? É mentira. Por quê? Vamos ler. Em Apocalipse, primeiramente, João viu nosso Senhor Jesus Cristo e depois ele viu na destra dele 7. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tem algo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Temos agora lido 7 estrelas que está na destra, mão direita de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mão dele tem 7 estrelas. Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nasa ulo yan eh. É isso. Um 16 de Apocalipse. Começar em 15, irmão Rodeu. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando esplandece na sua força. Dando descrição ao pessoa que ele viu. João diz, uma pessoa que na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando esplandece na sua força. Depois, em 17, ele diz: Quando o vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. É nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas vamos a tirar a interpretação na Bíblia nas coisas que João viu. Ele viu em versículo 16, esta pessoa, ele na sua destra tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Normalmente, irmão Jefferson, a espada está na mão, mas esta pessoa, na mão dele, tem 7 estrelas. A espada dele
sai na boca dele a espada de dois gumes. Mas, espiritualmente, como a Bíblia explica tantas coisas, imagine uma espada de dois gumes saindo na boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a interpretação da Bíblia da espada de dois gumes saindo na boca de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém. A palavra de Deus é a espada afiada com dois gumes. A palavra de Deus. Por isso, a explicação da Bíblia sobre a espada que saía na boca de nosso Senhor Jesus Cristo na visão de João não qualquer coisa outra, mas a explicação da Bíblia, esta espada de dois gumes, é a palavra de Deus. É certo? Porque quando Cristo desceu aqui na terra, o que ele fala é a palavra de Deus. Vamos ler 12:49 de João. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. As coisas que saem na boca de nosso Senhor é a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Porque ele confessou, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quando ao que dizer e como falar. Por isso, na boca dele sai a palavra de Deus, que é simbólico de uma espada afiada com dois gumes. Para provar isso, em Efésios capítulo 6, versículo 17, vamos ler. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É claro, não tem dúvida nenhuma que a espada é a palavra de Deus. Você agora, irmão Jefferson, vai dar outra interpretação para a espada de dois gumes? A Bíblia interpretou qual é o significado de palavra de dois gumes que saía na boca de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Nenhum de nós tem direito nenhum para interpretar mais o que está interpretado pela Bíblia. A palavra de dois gumes é a palavra de Deus. A espada de dois gumes é a palavra de Deus, que saía na boca de nosso Senhor. Vamos voltar em Apocalipse 1:17. 1:16. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, E depois, e da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. tinha ele na sua destra 7 estrelas. Qual é o significado das 7 estrelas que ele tem na mão direita dele? Vamos buscar a interpretação da Bíblia. Qual é as 7 estrelas? Vamos ler em 1:20 de Apocalipse.
Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É a interpretação da palavra de Deus. Que não tem mentira nenhuma, porque puras palavras. A palavra diz, eis, Deus mesmo está falando, Cristo mesmo está falando. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, na mão direita dele, e dos 7 candeeiros de ouro, onde ele anda. Ele diz, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas são anjos. Agora, os pastores vai ler, as 7 anjos são ministros. É perigoso. O que está interpretado pela Bíblia é interpretado mais dos pastores aqui no Brasil, alegando que os estrelas ou anjos, porque eles são ministros, é errado. Por quê? Anjos não podem ser humanos. Não pode interpretar os 7 estrelas que está interpretado pela Bíblia como 7 anjos, não pode interpretar mais. Mas o que as igrejas batistas fizeram? Vamos ler a doutrina das igrejas batistas. Irmão Odel. Igreja Batista. Anjos pastores ou pastores anjos? Escreve ao anjo da igreja, Apocalipse 2:1. Esse pastor é um anjo. Não é incomum ouvirmos alguém assim expressar sua percepção idealizada dos pastores humanos. Geralmente é aceito que os anjos das igrejas mencionadas nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, 2:1, 8, 12, 18, 3, 3:1, 7 e 14, são os líderes humanos das 7 igrejas da Ásia. É errado. Errado. Um ato estúpido. Por quê? Porque quem dar você direito de interpretar mais o que está interpretado por Deus? As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas na Ásia. A palavra de Deus não diz que os 7 anjos são líderes humanos. Não. Anjos não podem ser humanos. Por quê? Qual é a diferença dos anjos do que os líderes humanos? Vamos ler 1:13 e 14 de Hebreus. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são os anjos, não são todos eles, os anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Apóstolo Paulo disse, todos os anjos são espíritos ministradores. Irmão Jefferson. Por isso, os anjos não podem ser chamados homens ou líderes da igreja, porque os líderes da igreja têm carne. Eles não são espírito humano, eles são humanos. Mas o que João viu, 7 estrelas, interpretado pela Bíblia como anjos da igreja. Porque temos conhecimento que
a igreja é guardada pelos anjos. Vamos ler 34:7 de Salmos. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Cada local da igreja no primeiro século tem anjo que livra, que guarda. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por isso é claro que a igreja no primeiro século, em tempo dos apóstolos, são guardados pelos anjos de Deus, não pelos ministros. Agora, os ministros guardam a igreja para livrar ou guardam a igreja para beneficiar? Eles não são anjos, demônios, para beneficiar, para tirar o dinheiro da igreja. Mas a estrela mencionado em livro de Apocalipse é interpretado pelo livro de Apocalipse também como anjos. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas que são guardados pelos anjos. Não ministros, mas o ministro para inserir, irmão Edson? Inserir. Para inserir a si mesmo, ele interpretou que os anjos são líderes humanos. Isso é mentira, irmão Jefferson. Por que eu estou falando sobre isso? Eu quero somente para você entender que a Bíblia tem interpretação. Agora, vamos para a sua pergunta. Isso é, como se chama? Introdução. Introdução. como um cântico, como canção. Canção que, às vezes, as canções muito bom têm a introdução. Como uma canção um cântico que eu lembro até agora. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is just another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. É a introdução, né? Mas o próprio canção é I left my heart in San Francisco, high on the hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco, above the blue and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your
your golden sun will shine for me. Se você não sabe a introdução, você não tem ideia qual canção está dizendo, né? Mas se você sabe, pela introdução, você sabe o que vai cantar. A introdução nos elimina para entender as palavras de Deus na Bíblia, como a pergunta do irmão Jefferson. Estamos lendo 2 Pedro 3:10. Vamos de novo, irmão Rodel. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A declaração dos apóstolos, esta terra, ou a terra se queimarão. Mas o problema é o que nós vamos ler em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando os testemunhos de Jeová leram este versículo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O pensamento deles automaticamente implica esta terra agora. Por isso, eles têm a doutrina ou têm ensinamento que esta terra vai permanecer para sempre, porque será herdado por mansos. E os mansos são os testigos de Jeová, os testemunhas de Jeová. Isso é doutrina errada. Por quê? A Bíblia fala sobre 2 terras, ou para completar 3 terras. Bíblia, talvez vocês não ouviu esta coisa que eu estou falando, irmãos, agora. A Bíblia fala sobre 3 terras, né? Mas definitivamente 2. Vamos descobrir a verdade sobre a palavra terra na Bíblia. Vamos ler. Em 8:22 de Provérbios, a sabedoria de Deus está falando. Vamos ler, irmão Rodel. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Lembra, irmãos, Deus tem obras mais antigas, significando que Deus tem obras mais novas. Por isso, podemos entender que no universo tem coisas mais antigas, tem coisas mais novas, como nossa terra. Esta terra que é nosso lar, esta terra, de acordo com a ciência, é 4,7 bilhões de anos. Mas outras partes do universo é 13,77 bilhões de anos. Vamos colocar no telão. Irmão Deu, pode ir? Que irmão, ele está na telão, estamos vendo aqui. A idade estimada do universo é 13,77 bilhões de anos, enquanto a Terra é aceita pelos cientistas em ter cerca de 4,5
bilhões de anos. A sabedoria de Deus fala sobre esta verdade antes de conhecimento de ser humanos em nosso tempo. A Bíblia fala sobre, a sabedoria fala dizendo, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Não tem para duvidar que tem obras mais antigas, tem obras mais novas. A prova é o universo, os galáxias mais longe a nós, existiram 13,77 bilhões de anos. Mas de acordo com os cientistas, que eu acredito, porque está na palavra de Deus, eu não acredito a Bíblia por meio da ciência. I believe in science because of the Word of God, not otherwise. Eu creio na ciência por causa da palavra de Deus e não o contrário. Sim. Por isso, a palavra de Deus dizendo que tem obras mais antigas. Quem são as obras mais antigas de Deus? Continuando lendo, irmão Rodel 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Falando obras de Deus mais antigas, a sabedoria de Deus diz, desde a eternidade foi estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Ele diz que a terra é mais nova. Porque tem obras mais antigas desde a eternidade que são estabelecidas. Desde o princípio, né? Antes do começo da terra. Esta terra é mais nova, né? Porque tem coisas estabelecidas desde a eternidade, desde o princípio. Continuando, irmão Rodel, vamos ler 24. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem... Está falando com a terra nova, né? Terra nova, porque ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra é mais nova, né? Então, eu estava com ele, com Deus, né? E era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. A sabedoria fala mundos habitável de Deus. Ele regozijando-me no seu mundo habitável. Deus mesmo tem mundo. Deus mesmo tem terra. Terra, o mundo mais antigo do que nosso mundo.
do que nossa terra, que é criado mais tarde. Né? Eu quero para você entender, irmão Jefferson, mesmo que eu sei que isso é uma coisa profunda, que não é fácil de entender. Mas a Bíblia fala, a sabedoria de Deus fala sobre o mundo habitável de Deus. Como você pensa, irmão? Deus criou o mundo para nós. Temos nosso mundo, nossa terra, para nós viver. O que você, irmãos, pode pensar? Deus criou o mundo para nós habitar. Ele não criou lugar para ele habitar. Por isso, a sabedoria de Deus diz, regozijando-me no seu mundo habitável. Tem lugar quando Deus, onde Deus habita ou mora. Deus habita no seu mundo habitável antes de Ele criou nossa terra onde nós vamos habitar. Vamos ler. 17 de Atos, versículo 26. E de um só sangue fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez algo para servir como nossa habitação. Ele diz, de um só sangue fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Esta terra onde nós estamos é criado por Deus para nossa habitação. Mas devemos pensar que antes da criação de nosso mundo, onde nós vamos habitar ou morar, Deus tem mundo habitável. Uma terra para Ele e para seu filho. Vamos ler. 17, 24 de João. Pai, desejo que onde eu estou, Falando sobre um lugar, falando ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo menciona um lugar. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação de nosso mundo, tem lugar onde o Pai habita com o Filho dele. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo já pregou o Evangelho aqui na terra e agora pronto para ir ou subir de novo para o Pai, ele orou ao Pai. Pai, ele diz, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele estava com o Pai num lugar onde ele tem glória como a glória dado a ele por Pai antes da existência de nosso mundo. Versículo 5. Vamos ler. agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mencionando glória e um lugar onde ele estou com o Pai
antes da existência de nosso mundo. Isso é revelado no livro de Provérbios, que ele estava no mundo habitável de Deus, no seu mundo habitável, antes da existência de nossa terra. Por isso, irmão, se a Bíblia, nós vamos investigar mais profundamente, o mundo, ou terra, não é somente uma coisa. A Bíblia fala sobre definitivamente dois mundos ou duas terras. A terra, o mundo de Deus, que existiu na eternidade, que Ele criou para Ele mesmo, e mundo criado mais tarde para a nossa habitação, de acordo com o apóstolo Paulo. Agora, este mundo onde nós estamos habitando ou morando, qual é a palavra de Deus sobre este mundo que nós estamos habitando? 4:18 de 2 Coríntios, apóstolo Paulo disse: Não atentando-nos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê, porque as coisas visíveis são temporais, enquanto que as invisíveis são eternas. As criações de Deus são divididas em duas partes, né? Coisas que se vê e coisas que não se vê. Apóstolo Paulo, ensinando a verdade aos primeiros cristãos, diz: não atentando-nos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê. Porque as coisas visíveis são temporais. Vou perguntar a você, irmão Jefferson, este mundo é visível? Sem dúvida. Nosso mundo é visível. Baseando nossa fé ou nossa crença à palavra de Deus, que não pode mentir, esta terra vai terminar, vai passar, né? Porque a palavra de Deus diz: as coisas visíveis são temporais, enquanto as invisíveis são eternas. Isso é mais amplamente explicado por los apóstolos. Hebreus 1:10. Vamos ler. Tu, Senhor, no princípio colocaste a fundação da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Amém. Contra o ensinamento dos testemunhas de Jeová, que a terra vai permanecer, nossa terra vai permanecer. Não. A palavra é clara, né? Em versículo 10, tu, Senhor, no princípio, colocaste a fundação da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles, a terra e o céu, eles perecerão, mas tu permaneces. Eles envelhecerão como uma roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. Tem coisas eternas, irmão. Tem coisas que não são eternas, mas temporadas. Temporais. A terra que nós estamos vivendo é temporal.
Porque visível, material, cada matéria envelhece por causa da que se chama processo de oxidation. Irmão Edson, por favor. Processo de oxidação. Oxidação. Por causa do processo de oxidação, cada material pode envelhecer e depois terminar em existência. Apóstolo Paulo é certo quando ele diz: as coisas visíveis ou material são temporais, enquanto as invisíveis são eternas. Por isso, tem terra invisível. A terra de Deus onde ele mora, o mundo dele, né? Tem terra visível, nossa terra, este mundo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, o que está no pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo? Você é manso? Você é justo? Você é salvo? Você vai herdar uma coisa que vai perecer? Que vai ser destruído? Não é bom. O que você quer herdar, irmão? A terra onde Deus habita ou a terra que vai perecer? Tem duas terras definitivas na Bíblia. Chamado na Bíblia que a terra presente e a terra que por vir. Vamos ler em 10 de Marcos 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Falando sobre um mundo vindouro, uma terra que está por vir, né? Mundo vindouro. Por isso, devemos entender que tem terra que vai acabar. Tem céu que vai acabar em existência. 24 de Mateus, vamos ler em versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Esta terra que nós estamos vivendo, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, e também o céu que agora nós estamos lendo, passará o céu e a terra. Mas as minhas palavras jamais passarão. Comparando a durabilidade da palavra de Deus com a terra e o céu que nós estamos that we know now. Que nós conhecemos agora. Esta céu e a terra vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão, de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Quando Deus mostrou a visão a João 21:1 de Apocalipse, vamos ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. O novo céu e a nova terra é visto por João na visão, né?
vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Significa, na nova terra não tem mar. Você pensa agora como os testigos de Jeová, testemunhas de Jeová, que esta terra vai permanecer? A nova terra não tem mar. Se esta terra vai permanecer, tem mar, é errado. Né? Agora, João disse, vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Quando? Vamos ler 20, esse é 21, né? Vamos ler 20:10 de Apocalipse. Antes de 21, 20:11. Vamos ler. E vi grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No juízo final, antes de revelar, de trono de julgamento de Deus, será revelado. Precisa para Deus de tirar a terra e o céu, para revelar o seu trono de julgamento. Porque se a terra vai existir neste tempo, tem quem que extrapalha a visão, né? Os que estão no outro lado da terra não podem ver diretamente ao trono. Para o trono de Deus de julgamento no juízo final será revelado, precisa para Deus de tirar a terra e o céu. Por isso, quando João disse, vi grande trono branco, vi também o que estava assentado sobre ele, o Deus Todo-Poderoso, de cuja presença de Deus, fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Isso aconteceu em capítulo 20. Continuando o versículo 21, E vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Isso é o que vai acontecer. Certamente vai acontecer. A primeiro céu e primeira terra vai acabar, fugir diante da presença de Deus Todo-Poderoso, diante do trono de julgamento. Depois, todas as pessoas serão julgadas. Depois disso, João disse, vi novo céu e uma nova terra. Não somente João fala sobre isso. Pedro também fala. 3:10, de novo, irmão Deus, para irmão Jefferson a ver a conexão. 3:10, de novo. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Continuar. Ora, uma vez que todas estas coisas
hão de ser assim dissolvidas? Que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Isso é a verdade que está na Bíblia. Irmão Jefferson, você pensa outra coisa sobre isso? Isso é a coisa certa, de acordo com a palavra de Deus. Para pensar mais que a nova terra é algo diferente, que como você está pensando, não entende plenamente a sua pergunta, irmão. Mas se você está esperando para outras coisas ou outra explicação, esquecer isso, né? Não há outra explicação. A verdade é, esta terra onde nós vamos estamos morando, o céu que nós estamos lendo ou vendo em nosso tempo vai passar. Depois, Deus vai revelar uma nova terra e novos céus. Isso é a verdade que está na Bíblia. Você entendeu, irmão, a profundidade das palavras de Deus no Apocalipse? Irmão Jefferson. Então, o dia do Senhor que vem como um ladrão é uma referência ao dia do juízo final, então? Edson, por favor. So the day of the Lord that comes as a thief is then the coming of Jesus. It's the day of judgment, he said. Can you repeat, Brother Edson? So he asks if the coming of the Lord that comes as a thief in the night is the coming of the day of judgment then. Irmão, é outra coisa, né? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será duas partes. A vinda dele quando ele vai ressurgir os mortos no primeiro ressurreição. Depois, a primeira ressurreição vai passar mais 1.000 anos. Vamos ler 24 de Apocalipse. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto vai descer, nosso Senhor. A primeira parte da vinda do Senhor é para ressuscitar os mortos na primeira ressurreição. Irmão, a palavra de Deus diz: reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem mais 1000 anos. Resta mais 1000 anos depois a primeira ressurreição. Vamos de novo, irmão Rodel, até versículo 6. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos em Cristo. A resta dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Por isso, o primeiro é chamado primeira ressurreição. Depois 1000 anos será o último ressurreição, né? A dúvida do irmão Jefferson é a vinda do Senhor, o dia do Senhor é o julgamento final. Não. Cristo vai descer no primeiro parte para ressuscitar os mortos e arrebatar eles. Mas, depois a reinado de Cristo com os ressuscitados santos, durante 1000 anos, vai acontecer o último ressurreição. Naquele tempo, Cristo vai descer de novo. Agora vai acontecer o juízo final. Entendeu, irmão? Porque tem mais versículos que eu quero ler, mas gastamos 1h30 para a sua pergunta, irmão. Isso é uma coisa muito ampla, que não é pregado aqui no Brasil. Os pastores aqui não pregam há 1000 anos. Que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tem 2 partes. A primeira parte, ele vai descer para ressuscitar os mortos no primeiro ressurreição. Vamos provar isso. 4:16 de 1 Tessalonicenses. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é a primeira ressurreição, né? Depois, o que vai acontecer? Depois a ressurreição dos mortos em Cristo. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Cristo vai descer na primeira parte of His coming, Da sua vinda. sim, mas não vai pousar aqui na terra. O que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que ficaram vivos são arrebatados com os ressuscitados para encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares. Né? Cristo não vai descer completamente aqui na terra. Ao encontro vai acontecer nas nuvens, nos ares. Né? Mas tem vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que todos os olhos vai ver quando ele vai descer antes de juízo final. Vamos ler 24:39 de Mateus. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem vinda do Filho do Homem que nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Que vinda ele está falando? Pagkatapos não. 24:29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol,
e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Irmão, napasubo na ako rito. How do you say that in Portuguese, irmão Del? Hindi ko rin po. May pasoso na ako eh. Wow. Irmão Edson, how do you say that? I'm obliged to continue this, irmão Edson. Sou sou forçado a continuar isto. É muito Prosseguir amplo. com isto. Muito amplo, né? Vamos, né? A vinda dele para ressuscitar os mortos no primeiro ressurreição vai acontecer antes de 1000 anos de reinado dele. Depois, a primeira ressurreição, ele vai reinar aqui na terra por 1000 anos com os ressuscitados santos. Depois, os 1000 anos, ele vai aparecer de novo. Quando? Logo depois da tribulação daqueles dias. A tribulação é o parte da história que vai acontecer finalmente, no final, não agora. A tribulação não acontecer agora, como os pastores aqui estão dizendo. A tribulação será o final. Estes dias são cortados por Deus. Significa cortar, significa vai acabar as dias. As dias vai acabar na grande tribulação. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em 24:22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Abreviados porque vai acabar os dias. Acabar os tempos. Por isso, os dias de grande tribulação são os últimos dias da história da humanidade. Depois, logo depois, imediatamente depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol. A lua não dará luz, a sua luz. As estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Isso é o fim. Por isso, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo misturado por os pastores, por isso é errado, né? Tem duas partes. A primeira parte é para ressuscitar os mortos que morreram em Cristo na primeira ressurreição. Depois, eles vão reinar na terra durante 1000 anos. Depois 1000 anos, vai acontecer a grande tribulação. Logo depois da tribulação, porque Deus vai abreviar ou cortar os dias da tribulação, o sol vai escurecerá o sol. A lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu. Isso é a destruição do universo. Por isso, nós não devemos misturar, irmão Jefferson, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem dois vindas que a Bíblia está ensinando. A primeira parte é para ressuscitar os mortos na primeira ressurreição. A última parte da vinda dele é para fazer o que se chama juízo final, onde antes do tribunal branco, trono branco, será revelado
a terra e o céu será queimado. Entendeu, irmão Jefferson? Você entendeu, irmão? Wala siyang mic eh. Ang irmão Eli não ouve. Entendeu, irmão Jefferson? Entendi, brother Lee. Irmão Rodeu, Paulo? Sim, ele disse que ele entendeu, irmão Eli. Graças. Obrigado. Graças a Deus. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.